Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria podermos estar juntos aqui nessa noite para compartilharmos a preciosa e poderosa Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Estarei considerando com vocês capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Estarei lendo aqui da versão NVT, nova versão transformadora. Então vamos à leitura do texto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, como é importante e precioso é a palavra de Deus. Podemos ver a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e obviamente Apocalipse é o último livro da Bíblia. E nós precisamos então parar para refletir sobre o que este livro tem a nos ensinar. A palavra revelação está voltada ao acontecimento do que Deus haverá de realizar no final da história. Sabemos, claro, que a história está caminhando numa direção, cumprindo a agenda de Deus. E como é interessante perceber no decorrer da história quantos homens e mulheres que trouxeram um diagnóstico com relação ao fim do mundo. Muitas pessoas dataram até inclusive a volta de Jesus. E claro que este livro é um livro que vai revelar exatamente como será a consumação de todas as coisas. E se tem alguém que está qualificado para revelar, para dirigir esse momento da história, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Somente Jesus Cristo tem todas as credenciais para de fato falar sobre o acontecimento ou os acontecimentos que acontecerá no final da história. Eu quero destacar então o primeiro ponto. Deus revela o futuro. E o ponto 1.1 diz o seguinte: a revelação tem origem em Deus Pai e foi entregue a seu Filho. A revelação encontrada no livro de Apocalipse mostra-nos claramente que essa revelação tem origem confiável e isso faz toda a diferença para aqueles que nele crê. A base e sustentação está firmada no Filho de Deus. É interessante a gente perceber no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. O Senhor Jesus, ele viveu de forma humilde e cumpriu toda a agenda do Pai. Ele foi submisso ao Pai completamente, ao ponto de se entregar por cada um de nós, manifestando então total obediência e recebendo de seu Pai a aprovação. O ponto ainda que eu quero destacar dentro desse texto é que a revelação tem um objetivo claro, que é revelar a seus servos o que vai acontecer. E é interessante como o escritor aos Hebreus, escrevendo lá no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz de uma forma muito clara que Deus falou através dos profetas no passado. Deus falou de várias maneiras. E agora, nesse tempo, Deus tem falado a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. E certamente, se Deus cumpriu a palavra proferida pelo anjo, ou pelos anjos, no contexto do Antigo Testamento, certamente ele haverá de cumprir com a sua palavra manifestada através do seu Filho, Jesus Cristo. Nós podemos então confiar nessa palavra, pois ela é digna de toda a aceitação. O apóstolo João, ele está recebendo aqui uma revelação
cujo objetivo é mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve ocorrerão. A questão aqui não é se vai ou não ocorrer. A questão aqui firmada é que, de fato, esses acontecimentos aqui registrados certamente acontecerá. Nós podemos confiar nesta palavra, porque ela é a palavra de Deus, fiel, verdadeira, e certamente Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E é interessante notar ainda que dentro desse contexto, essa revelação é mediada por um anjo. Jesus envia o seu anjo. Eu recordo de várias passagens do Antigo Testamento em que anjos de Deus, em determinada situação, eles interviram, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Era uma cidade ali que estava andando longe do Senhor Deus. E Deus envia os seus anjos e, consequentemente, nós sabemos o desdobramento que acontece naquele contexto de Sodoma e Gomorra. Vem a destruição. Então, certamente, a palavra proferida por anjos cumpriu-se. Imagina, então, a palavra proferida pelo Senhor Jesus. E é interessante a gente perceber que esses anjos são mensageiros, são enviados por Deus. E eles ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É o que diz Hebreus 1,14. Meus irmãos, esta é uma palavra de consolo. O Senhor Deus, o nosso Salvador, Ele está no controle da história. O Senhor reina de forma absoluta e soberana. Podemos confiar no Senhor, podemos depender do Senhor, porque Ele está diante da história, dirigindo cada momento, mesmo que eu e você, nós não compreendamos o que está acontecendo, mas podemos crer e confiar que certamente Ele tem o controle de todas as coisas. E é interessante perceber que Deus ele revela a sua vontade a João. João entrega, e ele tem essa responsabilidade, o apóstolo João, de entregar essa mensagem recebida de uma forma fiel. E o que de fato o texto diz é que ele faz isso de forma fiel, ele recebe essa revelação e ele agora está registrando, e eu e você, nós temos acesso a essa revelação. Vale lembrar que o apóstolo João é alguém que andou lado a lado com o Senhor Jesus e desfrutou de sua presença. João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele está preso numa ilha do mar Egeu chamada Patmos. E ele está ali por uma única razão, conforme diz o texto, em Apocalipse 1,9. Ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. O apóstolo João, ele era um servo fiel de Jesus Cristo, e a ele foi dado a incumbência de relatar de forma fiel tudo o que viu, e assim ele o fez. E eu quero perguntar a você, nós precisamos, eu e você precisamos, a cada dia, valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos abraçar essa palavra, nós precisamos separar tempo para ler esta revelação, porque esta palavra é fiel. E é interessante que João, quando ele recebe essa revelação, ele passa então a revelar essa mensagem recebida. E essa mensagem recebida é a palavra de Deus, conforme diz aí o versículo 2. O que o apóstolo João recebe diretamente é a palavra de Deus, a palavra que ele ouviu do Senhor Jesus lá quando andava com o Senhor Jesus. Esta palavra, ela é fiel. E certamente essa palavra, ela precisa ser recebida com alegria. Essa palavra precisa ser considerada por nós, porque quem está dando essa palavra é o Deus Criador do céu e da terra. A sua palavra é a autoridade primeira e última concernente a qualquer assunto, e aqui principalmente sobre a consumação de todas as coisas. O Senhor detém o controle da história nas suas mãos.
E de forma soberana, ele rege sobre as nações para o louvor da sua glória. Eu quero compartilhar com você um fato. Falamos de revelação, e a revelação de Deus ela é completa, ela encerra-se com o livro do Apocalipse. Ela começa em Gênesis, e de forma progressiva nós vamos vendo e percebendo a revelação de Deus se manifestando. E o ápice está aqui no livro do Apocalipse. Eu fico pensando, alguns anos atrás, e não faz tanto tempo, quando nós tínhamos a máquina fotográfica. E aquela máquina, quando estava no início, a pessoa tirava foto e ali havia um filme dentro daquela máquina. E depois que aquele filme, às vezes de 12 poses ou 24 poses, como era chamada na época, o fotógrafo ele tirava aquele filme e era revelado. E a revelação naquela época era preto e branco. Depois passou a ser colorido e hoje nós temos até da forma digital, que você tira a foto e você avalia se está boa, se não está. Mas isso não acontece com a palavra de Deus, porque ela é uma revelação perfeita. Ela não precisa de acabamento humano. Ela é absoluta. Podemos confiar na revelação de Deus. A resposta a esta pergunta é um sonoro sim. Podemos confiar, porque essa revelação é perfeita. Nós não precisamos acrescentar nada a essa revelação, porque ela tem origem em Deus. E certamente a consumação de todas as coisas será exatamente conforme a sua revelação dada ao apóstolo João e, consequentemente, aos servos de Deus no decorrer da história. Podemos perceber ainda que João ele está a falar do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho não é de qualquer pessoa, o testemunho é daquele que se fez carne e habitou entre nós. Esse testemunho é um testemunho de alguém que esteve nos céus com o Pai e com o Espírito Santo e agora se fez carne. E agora, depois de passar por esta terra com 33 anos, ele é crucificado, ele é morto por cada um de nós pecador, ele é levado aos céus e agora ele está a revelar ao seu servo João o que haveria de acontecer. Nós podemos confiar nesse testemunho, porque o Senhor Jesus é o único nascido de mulher que palavra de engano nunca se achou na sua boca. Ou seja, ele nunca pecou. O meu testemunho, meu irmão, e o seu testemunho, assim como foi o testemunho do Senhor Jesus, precisa trazer glória e louvor ao nosso Deus. O nosso testemunho precisa apontar numa única direção: Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. As pessoas precisam enxergar em nós um bom testemunho que traz glória e louvor a Deus. Esse é um grande desafio que nós temos, que é colocar em prática o conteúdo que está aqui na palavra de Deus, que a nós foi revelado. E pregar esta palavra a todas as pessoas. E viver esta palavra. Mas é interessante que o versículo 3, Deus revela a superioridade da sua palavra. Hoje nós temos diversas livrarias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E você pode acessar um livro através do seu smartphone, através do computador. Mas só existe um livro que está acima de todos os livros. Só existe um livro que não há erro. Um único livro que fala sobre o futuro. Fala do passado, do presente e do futuro. E este livro é a palavra de Deus. É a revelação perfeita de Deus. E a palavra de Deus diz que feliz quem lê. Hoje percebemos que o mundo anda correndo atrás da felicidade. As pessoas estão buscando a felicidade. Nós percebemos que existem vários livros que dão
5, 7, 10 dicas para que a pessoa possa ser feliz. Nós temos livros que são verdadeiros best-sellers. Porque há uma procura, há uma busca incessante por felicidade. Mas aqui na revelação, ou seja, na palavra de Deus, nós temos 3 dicas importantes. Primeiro, feliz quem lê. Querido irmão, você é uma pessoa feliz? No que consiste a sua felicidade? A sua felicidade, ela está alicerçada em quais valores? É importante você parar para avaliar no que você tem buscado, aonde de fato consiste a felicidade. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável do conhecimento de Deus. O homem ou a mulher que desfruta desse conhecimento certamente é bem-aventurado, feliz ou abençoado. Então nós precisamos ler. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Dia após dia. Nós precisamos separar tempo para fazermos isso. O nosso coração e a nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus, pois ela alcança o nosso íntimo e vai ao encontro da nossa necessidade, trazendo-nos conforto, consolo e, em algumas ocasiões, ela também nos exorta. Esta é a única palavra que tem a capacidade de transformar. Assim como transformou a minha vida, assim como transformou a sua vida, e como pode transformar a sua vida, meu amigo e amiga que está me ouvindo neste momento. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar de forma poderosa o nosso coração. Mas não para por aí. No versículo 3 ainda, o apóstolo João diz o seguinte: feliz quem ouve. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, 10, versículo 17, ele diz: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Que grande dádiva é podermos ouvir a palavra de Deus todos os dias e assim nos alimentarmos com o único alimento espiritual que de fato sacia a sede e a fome do homem e da mulher. O nosso coração é um grande vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. É tempo de você abrir o seu coração, de receber esta palavra que transforma o homem e a mulher para a glória de Deus. Mas não para por aí. Feliz quem lê, feliz quem escuta, e feliz também é quem obedece. Há uma sequência lógica. Eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso absorver e eu preciso praticar. Ou seja, eu preciso obedecer. Então a felicidade, a verdadeira felicidade, está em andar com Deus. Está em meditar na sua palavra. A verdadeira felicidade está em viver a palavra de Deus, dia após dia. Esse é o chamado de Deus para nós. E essa é a revelação de Deus para o fim. O que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse é Deus sinalizando o que vai acontecer no fim da história. Deus está a falar conosco através da sua palavra. Você é alguém que ama a palavra de Deus? Você é alguém que separa tempo todos os dias para estudar a palavra de Deus? Você é alguém que se deixa ser guiado pela palavra de Deus? A Bíblia, ela precisa ser a nossa única regra de fé e prática. E com certeza, o livro de Apocalipse é o livro do trono da graça de Deus, onde nós enxergamos que o Senhor está reinando de forma soberana e absoluta. Que toda a história converge para a agenda do Senhor Deus, aquilo que Ele
está a fazer, aquilo que ele em Cristo Jesus está a realizar. Eu quero concluir com o final do versículo 3. Pois o tempo está próximo. Deus está cumprindo com a sua palavra. Essa palavra tempo é kairos, é o tempo de Deus. Deus está cumprindo a sua agenda. Não é a agenda do homem, é a agenda de Deus. A agenda de Deus, ela se cumpre dentro do tempo estabelecido pelo Senhor. O tempo está próximo para que toda a palavra de Deus se cumpra de forma fiel. E eu me lembro do Evangelho de Mateus 24:35, que o Senhor Jesus disse: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Meu amigo e ouvinte da palavra de Deus, você pode colocar sua confiança em Deus e na sua revelação escrita, pois essa palavra é fiel. Podemos olhar para o contexto da Bíblia Sagrada e verificarmos tudo aquilo que a palavra de Deus está a nos ensinar. E nós precisamos nos posicionar entendendo que a palavra de Deus é o manual do Criador, o grande Criador, o Senhor Deus do céu e da terra. Ele nos deu o seu manual, a sua palavra revelada, para que eu e você leiamos, para que eu e você possamos escutar essa revelação, para que eu e você possamos praticar, obedecer a palavra de Deus. Oh, quão grande desafio nós temos! Quero convidar você, nessa noite, a ser um homem, uma mulher que é guiado pela palavra de Deus. Você crê que esta é a fiel, a poderosa palavra de Deus? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que esta é a única palavra capaz de transformar o homem e a mulher. É impossível eu e você lermos, eu e você ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra, e esta palavra não transformar a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você crê nisso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.